O episódio 4 de 180 graus foi revelador. Opa, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar do episódio 4 de 180 graus. Este BL, gente, que assim, é impecável, gente. É perfeito esse BL. Que roteiro, que premissa maravilhosa. É muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu amei. Um roteiro profundo, uma história tocante, comovente, e a gente vai comentar sobre este episódio neste vídeo. Então antes de eu começar, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal, e vem comigo porque eu tenho muita coisa para falar sobre 180 graus. A gente começa esse episódio com a mãe de Wang, ela tá se arrumando para ir pra viagem dela e o In chega lá pra conversar com ela. E aí eles conversam um pouquinho e ela pergunta pra ele o que ele acha de Wang. E ele disse pra ela que ele é um menino muito esperto, mas que ele guarda muitas coisas pra si mesmo e que um dia ele vai explodir e que ele é muito parecido com ela. E ela fala pra ele, eu sou parecido com ele sim, eu tenho coisas que eu posso explodir, mas pra eu explodir eu preciso que alguém acenda fogo. Já o Wang, eu tenho medo que ele exploda sozinho. O In diz pra ela que ele é um menino muito forte e às vezes por ela não deixar ele se libertar, ele não tem como mostrar essa força pra ele, que ele tem que encarar a verdade, que ele tem que encarar as verdades do mundo. E aí ela diz pra ele que a verdade não é bonita, por isso que ela quer que o filho dela não a encare. E ela ainda prossegue dizendo pra ele que o Wang gosta muito mesmo dele, que quando ele achou a foto de In, ele não parava de perguntar quem era aquele cara na foto. Ela simplesmente falou pra ele que era um amigo do pai dele e que ela queria dizer muito mais sobre In, só que ela não podia dizer sem mencionar o pai de Wang. Então ela acabou mencionando apenas isso. E ela também fala que ela sente que o Wang, ele gosta mais do pai dele do que dela. Então In tenta consolar ela dizendo que não, que o Wang gosta muito dela sim e que os dois são perfeitos juntos. E aí mostra um take do Wang, ele chegando no corredor e ele escutando alguns fragmentos dessa conversa. Ela fala pro In que ele acha que ela tem fome de amor e que ela bebe pra ela poder apagar um pouquinho isso. E o In diz pra ela que o amor, ele não é só desejo. O amor às vezes é você deixar a outra pessoa florescer e você observar aquilo de longe. E ela rebate ele, ela diz, olha, se você ficar fazendo isso, pode ser que você se arrependa no futuro e você não viva aquilo que era muito importante para você. E ela tá fiada, porque ela completa dizendo pra ele que ela tem fome de amor, mas ele tem medo do amor. E aí ele fala pra ela que o amor, ele pode ser uma coisa bonita, mas quando você não tem cuidado, pode ser que ele seja assustador. E ela diz pra ele que quem diria que o protagonista da peça de teatro dela se tornaria um dos melhores amigos dela. E ela também fala, olha, se você sabia que o amor era algo tão assustador, por que você não me avisou antes de eu ir me apaixonar pelo seu amigo? E ele falou pra ela que ele só fez isso porque era o que eles esperavam e ele os amava demais, então ele só deixou acontecer. Então ela agradece ele e ela diz que mesmo com todo o sacrifício que ele fez, acontece que nada do que ele esperava aconteceu, porque todos eles saíram machucados disso, e que ela espera que o Wang, o filho dela, possa realizar esse desejo dela, ter uma família, ser bem sucedido. E o In vai e rebate ela, fala, olha, eu acho que você não pode colocar os seus desejos, as suas expectativas em cima dos seus filhos. A vida é dele, você não tem o direito de cuidar da vida do seu filho. Você tem que deixar ele viver, você tem que deixar ele experimentar as próprias vivências. Ele fala algo do tipo assim pra ela. Eu aumentei algumas coisinhas aqui, mas ele fala basicamente isso. Então ela diz pra ele que ela tá feliz que ela o reencontrou e tá feliz também que o Wang tem ele como inspiração. Ela o abraça e pergunta se ele é aquele amigo que ela pode confiar. E quando ela abraça, foca na cara do In e parece que ele tá meio desconfortável com essa afirmação, mas ele fala pra ela que ele é sim, que ele é essa pessoa. Então corta pro Wang, ele tá lá fora da casa e ele não escutou a conversa completa, ele escutou só um pedacinho, só alguns fragmentos da conversa, ele não ficou lá escutando tudo, porque até certo momento a gente achava que ele tava escutando tudo que eles estavam falando, mas o Wang decidiu não escutar. Ele vai lá pra fora e ele decide comemorar o aniversário dele sozinho, porque a mãe dele acabou saindo pra arrumar as coisas pra premiação, o In foi conversar com a mãe dele e ele ficou
completamente sozinho. E ele tá lá comemorando com um globinho na mão e com o colarzinho dele assim também, apertando o colarzinho que a mãe dele deu pra ele. E aí ele tá narrando os pensamentos dele e ele diz que ele acha que o amor, ele não é algo assustador. O amor pra ele é mais um desafio. E ele atravessa o riacho. Então quando ele chega no quarto, o Win tá esperando por ele. E aí o Wang fala que ele tava comemorando o aniversário dele sozinho. E o Win fala, pular o riacho é algo comemorar o aniversário? Ele disse que ele só tava lá do outro lado, que ele só tava pensando nas coisas, seus pensamentos. E começa a sair algumas lágrimas dos olhos dele. Mas parece que o Win, ele não percebe isso. Então o Win pergunta pra ele se ele descobriu alguma coisa. E o Wang fala que ele descobriu que ele gosta de desafios. Já o Win, ele fala assim, olha, ir do outro lado do riacho é muito perigoso, principalmente se for à noite. Você pode ir lá durante o dia. E aí o Wang, ele fala, você vai lá comigo? E o Win fala, olha, eu não acho que você gosta de desafios. Eu acho que você gosta de desafiar as pessoas. Então o Win se levanta da cama e aí o Wang, ele pega e dispara pra ele. Por que vocês não falam sobre o meu pai? E o Win olha pra ele assim, bem calmamente, com aquela cara um pouco com tristeza também, e fala, a gente perdeu uma pessoa que a gente amava muito, e dói demais ainda falar sobre isso. Então o Wang pergunta pra ele que quer saber por que o pai dele morreu. Então o Win pergunta pra ele, foi por isso que você veio até mim? Porque você quer descobrir as coisas sobre o seu pai? Calma, amanhã a gente conversa e talvez a gente pode ir do outro lado do riacho. No outro dia, a mãe de Wang, ela vai pegar o voo pra ir pra premiação, e ela pede para o Win cuidar muito bem do filho dela. E o Win pergunta para o Wang se ele quer explorar a cidade. E o Wang diz que ele não quer explorar a cidade, que ele prefere ficar lá na roça junto com o Win. E aí a gente começa a ouvir algumas narrações da cabeça do Wang, e ele fala que esse é o momento perfeito para ele aprender mais sobre o pai dele e também aprender mais sobre o Win. Então ele começa a andar pela casa junto com o Win, e ele começa a fazer perguntas sobre a casa. E quando ele chega no quadro abstrato, ele pergunta para o Win o que aquele quadro significa para ele, o que aquele quadro quer dizer. E o Win fala que as pinturas abstratas, elas não são coisas para se dizer, não podem ser descritas em palavras, mas sim para você sentir. E o Wang, na narração dele, ele concorda com isso, e ele diz que para ele o Win é como uma pintura abstrata. Ele não entende aquilo, mas que ele começou a sentir algo por ele. Quando ele viu a foto do Win, ele só queria saber mais coisas sobre o pai dele, mas a partir de agora ele tá sentindo algo diferente. Os sentimentos dele evoluíram, porque ele quer saber mais sobre o próprio Win e não sobre o pai dele. Então eles estão lá conversando e o Win fala que o Wang, ele pode ser um blogueiro filosófico, porque ele tem umas ideias muito legais. E o Wang diz pra ele que ele era muito bom em redação, que ele até ganhou um concurso de redação na escola, onde ele falava sobre dois grupos de pessoas, uma que só vivia com as coisas do passado e outras que vivia no presente, e elas eram separadas por uma linha, que é o meridiano 180, alguma coisa assim. E o Win fala que ele ficou muito curioso em ler essa redação dele e pediu pra ele enviar pra ele depois que ele voltar pra casa. E o Wang fala que vai enviar. O Win pergunta se a mãe dele já leu essa coisa dele, ele falou que não, que ele e a mãe dele estão em linhas diferentes. Ela está do outro lado da linha, ele está nessa linha diferente. Então a gente já tem uma conexão entre esses dois personagens, e a gente descobre um pouco também da relação entre o Wang e a mãe. A gente sabe que eles são tão perdidos, assim, que eles são tão complicados, mas às vezes eu sinto que o Wang, ele fala tanto que a mãe dele tá presa no passado, mas eu sinto que quem tá tão preso no passado é o Wang, porque quer saber tanta coisa sobre o pai dele, e a mãe dele já quer viver mais o presente e quer seguir em frente, só que o Wang, ele quer retornar ao passado. Eu entendo que as pessoas não falam nada sobre o pai dele pra ele, que ele quer conhecer mais sobre o pai dele, mas às vezes eu acho que ele tá um pouquinho fora aí da linha, que ele fala muito que a mãe dele tá presa no passado, mas na verdade eu acho que quem tá preso no passado é ele, e talvez ele não imagine que ele e a mãe dele estejam do mesmo lado da linha. Se ela tá presa no passado, como ele disse, ele também tá, porque ele também quer saber coisas sobre o pai dele, e a mãe dele não consegue esquecer do pai dele. Então o Wang e o Win, eles acabam atravessando o riacho, e eles vão até o alto da montanha, eles começam a ver a vista de lá, e o Wang, ele acha que aquilo é muito lindo, que é uma vista muito maravilhosa, e ele começa a falar sobre latitude e longitude dos lugares. Gente, eu não entendo nada de geografia, ele falou umas coisas que eu fiquei assim, hã?
como que você sabe dessas coisas? Eu achei super interessante, mas eu não entendi nada. E o In fala que o Wang, ele tem um talento, que ele é talentoso, só que o Wang fala, que adianta eu ter esse talento se eu não posso usar isso? E o In fala, você pode usar isso no futuro, mas eu sei que você só vive o presente, você não tá nem aí para o seu futuro, né? E o Wang diz pra ele que o passado também é importante, mas ele tenta viver o presente da melhor forma para ele depois lembrar do passado dele com muito carinho. Gente, que frase mais legal, né? Eu gostei disso. Esse BL, ele é um poema. Eu amei. Por isso que eu sempre anoto tudo que eu vejo esse BL. Esse BL tem 40 minutos, mas pra eu assistir ele, eu gasto umas 3 horas de tanto que eu vou anotando das coisas pra eu fazer esse review pra vocês. Por isso, deixa o like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra você me ajudar aí nesse vídeo, porque ele dá trabalho pra fazer, viu? Meu irmão deve estar quase me matando de tanto que ele tá cortando esse vídeo aí pra depois eu editar ele. Então o Wang, ele pergunta para o In se tem algumas coisas do passado dele que ele se arrepende. O In diz pra ele que sim. O Wang pergunta por que ele se arrepende, porque ele não fez essas coisas, o que impediu. E o In apenas responde pra ele que algumas coisas é pra você não passar por elas, que você não precisa passar por elas, porque assim você não vai sofrer demais. E o Wang, ele não concorda com essa afirmação, mas ele fica quieto, ele não fala nada para o In. E eles sentam lá na montanha e começam a apreciar a vista. E ele diz na mente dele, né, ele tá narrando esse momento, que enquanto ele tava lá, ele só queria que o tempo parasse e que ele nunca mais saísse de lá, porque foi algo muito interessante que ele passou lá junto com o In. Porém, na volta, o Wang e o In, eles vão passar de volta pela ponte. O Wang, ele passa tranquilamente, só que quando o In, ele vai passar pela ponte, ele acaba caindo, derruba o Wang também, só que ele quebra a perna e o Wang fica desesperado. O In vai pro hospital. Quando ele volta, o Wang, ele tá se sentindo muito culpado, porque ele acha que a culpa do In ter quebrado a perna é culpa dele, porque foi o Wang que o incentivou de passar pela ponte, mas o In fala que a culpa não é dele, que ele pode ficar tranquilo. E o Wang tá sempre cuidando do In nesse momento, ele tá lá, ajuda ele a se deitar, ajuda ele a levar ele pro quarto. Então o Wang fala para o In que ele pode dormir na cama, que ele vai dormir no sofá. E quando o Wang, ele tá indo para o sofá, o In fala para ele, ei, você não quer o seu presente? E aí o Wang vira e ele começa a falar que é um momento assim que eu amei demais. Ele começa a contar para o Wang como ele conheceu o pai dele. O que acontece é que o In, ele era uma pessoa que ele tinha acabado de chegar na escola do ensino fundamental, então ele não tinha amigos, só que tinha um cantinho que ele gostava muito de ficar lá na escola dele, que era ao lado de um rio. E ele diz também que o pai de Wang, ele era um cara muito popular na escola, todos o amavam, mas as pessoas não o amavam só porque ele era inteligente ou porque ele era o atleta da escola, e sim porque ele era uma pessoa muito boa. O In tava lá na beirada do rio, ele acabou adormecendo e a mochila dele acabou caindo dentro do rio, só que ele não sabia nadar, ele não conseguia entrar lá e pegar essa mochila. E ele começou a chorar porque ele tinha perdido as apostilas, a mochila, e a mãe dele era professora, pobre, não tinha dinheiro para comprar outros materiais para ele. Então o pai de Wang, ele passou, viu que o In tava chorando, perguntou o que aconteceu. O In, ele não conseguia falar, ele só mostrou a mochila. O pai de Wang, ele entrou dentro do rio, pegou a mochila, levou para uma quadra de basquete, ficou lá a tarde inteira junto com ele fazendo prontidão. Ninguém podia jogar basquete naquele dia para os livros secarem. Só que aconteceu que os livros, eles acabaram não secando, e quando o In tava na casa dele se preparando para contar pra mãe dele o que tinha acontecido, o pai de Wang, ele chega na casa dele à noite e leva os livros antigos dele. E quando o In, ele conta isso para a mãe dele diz que o pai de Wang é um cara muito legal, que ele é um bom amigo pra ele, e pede para o pai de Wang cuidar de In. E o pai de Wang, ele cuidou muito de In até quando ele morreu. Então foi algo muito importante, e essa é a amizade deles, que o pai dele era um homem muito bom. Então o Wang, ele começa a narrar que ele se sentiu... Nossa, eu tô me arrepiando. Então o Wang, ele começa a narrar que ele se sentiu muito feliz naquele momento, porque era a primeira vez que ele escutava algo bom do pai dele. Sempre as pessoas falaram coisas muito ruins sobre ele. A mãe dele e os pais, os tios dele, sempre falavam só coisas ruins. Mas pela primeira vez ele escutou algo bom do pai dele. E o In falou que ele era um homem muito bom. Ele acabou sentindo o coração dele muito quente. E assim como o pai dele, ele queria compartilhar esse desejo, esses sentimentos bons dele. Então ele pega as mãos de In e eles acabam trocando alguns olhares meio tímidos. E obviamente que o episódio termina por aí, né? E a gente tem as prévias. Nas prévias a gente tem o Wang cuidando mais de
In. Só que a gente tem um momento na prévia que é muito importante, que é o momento que o In, ele fala que o pai de Wang, ele não bebia. Só que o Wang, ele lembra que todo mundo, quando ia contar a história sobre o pai dele, dizia que o pai dele era alcoólatra. Então, será que as pessoas estavam mentindo pra ele? Essa fica aí a pergunta para o próximo episódio. O que vai acontecer em 180 graus? Eu achei esse episódio muito bom, adorei o roteiro, adorei os diálogos, tanto que eu acho que esse vai ser o maior review aqui do canal, porque foi muito bom tudo que aconteceu durante os episódios. Eu acho que esse foi o melhor roteiro até agora, com os melhores diálogos de todos os episódios que a gente veio tendo até aí. Então eu tô amando 180 graus, eu espero que só evolua mais essa série. Eu queria que a série tivesse mais hype, porque ela não tá tendo tanto hype que ela merece, porque é uma série muito boa mesmo, gente, em questão técnica, em questão de atuação e roteiro, é muito boa. Eu acho que essa série, ela merece muito mais hype, só que as pessoas não estão dando o devido valor pra ela. Mas assim, incrível 180 graus. Comecem a compartilhar essa série com as pessoas que vocês gostam, porque eu tenho certeza que elas vão amar demais essa série, porque eu tenho certeza que ela vai trazer muito mais coisas ainda pra gente. E no próximo episódio promete que as coisas vão esquentar ainda mais, hein? Então, gente, eu já falei demais. Esse aqui foi o review de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos e ativem o sininho de notificações para vocês serem notificados quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Comentem aqui embaixo as suas teorias para os próximos episódios, o que vocês acham que vão acontecer, porque eu tô ansioso para saber a opinião de vocês, beleza? Se vocês chegaram até aqui, comentem a hashtag 180 graus melhor PL, porque eu vou saber que vocês chegaram até aqui, vou estar dando coraçãozinho, e aí é bom também para as métricas, para eu entender até onde que vocês estão assistindo os vídeos. Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!